uma qualidade de vida e essas coisas influenciam. E outra, a gente acha aqui no Brasil, e eu tinha essa percepção antes também, de que o futebol brasileiro tinha que seguir à risca o que se faz na Europa. Por exemplo, o campeonato de pontos corridos. E eu fui sempre defensor disso. Mas, cara, quando você começa a trabalhar, inclusive também e viajar e fazer as viagens, vai para Manaus, vai para Manaus para você ver que legal que é a viagem. Não que Manaus seja legal, é legal, mas a viagem não é legal. O percurso, a logística do Brasil, você não pode encarar como se ele fosse... É tipo um continente, Exato. Né? Você vai para um outro país como se fosse. É um continente. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa ali, da Europa Ocidental. Entendeu? Você... viajar pela Inglaterra inteira, jogar o campeonato inglês 38 rodadas, é uma coisa, mas é a mesma coisa o estado de São Paulo. que se estivesse aqui em São Paulo jogando o Paulistão. Tá? Infelizmente. E aí, pô, assim, o jogador, ele vai se desgastar muito menos fazendo viagens de 200 quilômetros, 100 quilômetros, às vezes, assim, sabe, 30 quilômetros, que são as viagens dentro do futebol inglês, dentro do campeonato português, do campeonato espanhol, do campeonato alemão, francês, holandês, enfim. Já deu para pegar. Aqui no Brasil, o cara sai de São Paulo, vai para Recife. O Abel valoriza muito isso, por isso que ele fala muito sempre bem bate de Fortaleza nessa. e tal, E do Inter, do Grêmio. Exato. Né? E o Abel, ele tá na frente porque ele observou isso como um cara que estuda demais futebol. Pouca gente fala isso, técnico, digo. Ele bate muito na tecla do calendário, das viagens e da logística, e ele é o cara que mais consegue poupar jogador, poupar o elenco nesse tipo de situação, com logística. E até dentro do jogo, né? Ele poupa jogando. Que ele consegue fazer isso, porque ele já observou qual que é o esquema de insanidade que a gente tem no Brasil. O cara sai daqui, imagine um time do Nordeste que jogar o Campeonato Brasileiro, ele vai viajar muito mais do que o time que está aqui no Sul, Sudeste. As viagens aqui são menores, óbvio. Você vai para Porto Alegre e tal, 2 horas de avião, 1h30 de avião, tá lá. 1h40, 40 minutos Rio, São Paulo, tal, ponte aérea. Sim. Agora, pro Nordeste é muito mais difícil. Então, assim, um Sport Recife da vida, um América de Natal da vida, ele vai viajar, sei lá. Eu fiz essa conta, mas você fez essa conta? Já deve ter tido muito essa pauta na ESPN, eu acho. Não teve. Não teve? Não, eu fiz isso depois, até só por uma questão de querer entender. Ele viaja 3 vezes mais, uma coisa de 30 mil quilômetros que ele viaja num campeonato, enquanto os times do Sudeste viajam 14, 12 mil quilômetros. Cara, isso dá uma diferença muito grande. Por isso, quando você olha esporte de alto desempenho, né? A geografia do futebol brasileiro, por que a gente não tem tanto clube do Nordeste jogando aqui, ou jogando a primeira divisão? Dizem que a bola não entra por acaso, então passa muito por isso também, né? Claro que passa, gente. Você ficar um dia inteiro fora, eu não tô nem contando a Libertadores, tá? Pois é. Que é mais fácil você sair daqui para Miami do que sair daqui para Maracaibo. Sim. Verdade. E os mexicanos querem jogar Libertadores nessa geografia louca, imagina. Muito difícil. Muitos mexicanos já jogou. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Mas como? Melhora o nível, né? Eu gosto da ideia, mas como é que faz isso? Como é que faz? Esse é um desafio. Não, tem gente que quer colocar time dos Estados Unidos, Canadá. Exato. Não, aí você eu esquece. gosto da ideia também. Eu também gosto, mas... Mas é muito difícil. Difícil. Talvez você pudesse fazer grupos, né, de lá de cima, grupos aqui embaixo. Pode ser uma boa ideia. E aí, eles só se enfrentam... Mas sobre o Brasileirão, você acha que a ideia talvez seria fazer uma primeira fase regional? É isso que... Eu acho que a ideia de campeonatos regionais não... Tipo, claro, o campeonato de São Paulo é forte. Mas campeonatos regionalizados, igual uma vez se tentou aqui no Brasil e só foi uma temporada e depois jogaram no lixo. Mas você vê como que o campeonato do Nordeste faz sucesso. E como é legal o campeonato do Nordeste. Nossa, eles fazem uma festa, do cara, Nordeste. Sensacional. É um campeonato bonito pra de se ver eles pelo é como se fosse espetáculo, o Brasileirão, entre aspas, assim. É um Exato, torneio acessível pra eles, né? Eles sabem que ganhar brasileiro é muito difícil, Copa do Brasil e tal. Então é o campeonato, né, que eles vão dar a vida. O campeonato aqui, um Rio-São Paulo, um campeonato Sul-Minas,
né? Ou Minas ali com o Centro-Oeste e tal. Você falou que o Brasileirão... A Copa Verde é um campeonato interessante também. A Copa Verde também é legal. Você falou que o Brasileirão pontos corridos aqui talvez eu acho que é muito desgastante. Certo, por isso, Eu acho que mas a ideia seria o quê? Demais. Acabar ou fazer esses regionais e depois fazer eles esses se cruzam regionais lá? e depois... E aí você pode fazer... Esse regional é um campeonato de ponto corrido o ano inteiro. E você tem ali, em vez de ter a Copa do Brasil, um campeonato brasileiro nos moldes de uma Champions League, como a gente tinha no passado, no futebol brasileiro do passado. O futebol brasileiro, você pegar o tanto de título que o futebol brasileiro tem e conquistou até em nível internacional, e o tanto de título que ele tem de 2003 para frente, quando começa os pontos corridos, pífio. E Copa do Mundo a gente nunca mais ganhou. Tá? Quando o futebol brasileiro foi mais regional... Eu não estou falando aqui, não é uma coisa assim, não gosto do nacional, não é isso não. Mas quando ele olhou mais para o local, para as rivalidades regionais, quando ele foi mais regionalizado e não era essa insanidade do cara ficar dos 5 dias da semana, 3 dias no ar, voando, ele era mais forte. Sem dúvida nenhuma, ele era muito mais forte. E isso, assim, cara... melhoraria a qualidade do jogo. O nível técnico é importante, é o produto que a gente tem, né? Vamos ter menos jogos, tal, mas, cara, assim, vai ter muito mais qualidade. Um produto melhor, você consegue vender melhor. Claro. E precisa embalar o produto melhor. E foi o que a Premier League fez. Exato. Hoje vende, por que é o mais competitivo, que mais dá grana, blá, blá, blá. Exato. Blá, blá. Então, assim, tá aí. Precisa saber... explorar isso, fazer legal. Um Rio-São Paulo, ter rivalidades regionais. Não é bem legal o Botafogo, que é mais legal ele jogar o Paulistão ou se ele jogasse um Rio-São Paulo, por exemplo? Sim. Ter a possibilidade de enfrentar um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, um Flamengo, trazer o Flamengo para jogar aqui. Nossa. É legal.